Sabe aquela conversa que acontece dentro da nossa cabeça o tempo todo? Que muitas vezes parece mais uma briga, né? Uma verdadeira batalha interna. Mas, e se essa batalha pudesse virar um diálogo de paz? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos entender um conceito muito poderoso chamado reconciliare. Olha só que frase forte para começar. Reconciliare significa voltar a sentar à mesa com a própria alma. É uma imagem muito bonita, né? Pensa nisso, um reencontro, um jeito de fazer as pazes com aquilo que a gente tem de mais essencial. Ok, mas para a gente chegar nessa tal reconciliação, primeiro a gente precisa entender o conflito. De onde vem essa briga? Aquele cabo de guerra que a gente sente aqui dentro. Dá pra gente simplificar essa dinâmica interna mais ou menos assim. Pensa que de um lado tá o cérebro, sabe, a nossa parte lógica, analítica, que tá sempre ali no ataque, criticando, julgando, querendo racionalizar tudo. E do outro lado tá o coração, nossas emoções, nossa intuição. E qual é a reação dele a esse ataque todo? Fugir. Ele se encolhe, se fecha, simplesmente para de se expressar. Então, é esse ciclo. Um ataca, o outro foge, que está bem no centro do problema. Mas por quê? De onde vem isso? Porque essas duas partes tão importantes da gente agem como se fossem inimigas. Vamos cavar um pouco mais fundo para entender a raiz disso. É, a grande pergunta é essa, né? Por que essas duas forças, que deveriam ser parceiras, acabam virando inimigas? Por que essa guerra sem fim entre a nossa razão e a nossa emoção? E a resposta, como acontece em muitas brigas por aí, não é que eles são inimigos de verdade. A questão toda é uma percepção errada. É tudo um profundo mal-entendido entre os dois. E que mal-entendido é esse? Bom, funciona assim. O cérebro, que está sempre buscando lógica e controle, olha para o sentimento e pensa: isso é fraqueza, tem que ser controlado, suprimido. E aí, o que o coração faz? Ele olha para esse pensamento todo analítico e vê só frieza, uma falta de compaixão, sabe? Então um julga o outro por aquilo que não entende, e isso só alimenta mais e mais o ciclo de um atacar e o outro fugir. É exatamente aqui que entra o reconciliar. Ele é a chave. Porque a ideia não é escolher um lado, sabe? Não é para a razão ganhar ou a emoção ganhar, é para encontrar uma saída para essa guerra. Então, o que é reconciliar na prática? Pensa num evento, numa mudança de atitude. Acontece naquele exato momento em que o cérebro baixa a guarda, para de atacar com a crítica. E aí, o coração se sente seguro para parar de fugir. É tipo um cessar-fogo, sabe? A trégua. E isso nos leva a uma verdade que é, assim, fundamental. Pensar e sentir não são inimigos. E olha, eles nunca foram. São só ferramentas diferentes. São duas linguagens que a gente precisa aprender a traduzir, para que finalmente possam trabalhar juntas. Certo, se não é uma guerra para ter um vencedor, então como a gente chega nessa paz? A resposta não é fazer eles ficarem quietos, não. É o contrário. É criar um jeito novo deles se comunicarem. Um novo diálogo. Parece tão simples, né? Mas é super profundo. Eles só precisam conversar. Mas não é qualquer conversa. É uma que começa com curiosidade de verdade, sem julgamento. O cérebro tem que aprender a ouvir o que a emoção está querendo dizer. E o coração precisa confiar que a razão, no fundo, está tentando proteger todo mundo. E como é que essa conversa acontece na prática? Bom, a virada de chave é quando o cérebro finalmente entende que sentir não é fraqueza, pelo contrário, é uma fonte de informação super valiosa. E o coração, do lado dele, entende que pensar não é frieza, e sim um jeito de tentar trazer clareza, trazer segurança. É uma mudança de ponto de vista, dos dois lados. E quando esse entendimento mútuo finalmente acontece, a gente chega no verdadeiro resultado do reconciliare, que é o quê? Uma escolha. Uma escolha consciente pelo equilíbrio. Porque, no fim das contas, reconciliar é isso, é equilíbrio. Não é a vitória da mente sobre o coração ou do coração sobre a mente. Nada disso. É a harmonia. É como uma dança entre os dois, onde a sabedoria de um completa a força do outro. E tudo isso deixa a gente com a última reflexão. A questão não é se o equilíbrio é possível, é se a gente está disposto a fazer esse trabalho interno para chegar lá. Então, a pergunta final que fica no ar é: a escolha é pelo equilíbrio? Fica aí uma ideia para a gente levar e pensar a respeito.